Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, meu amado irmão, minha irmã, que no domingo sempre buscam ouvir a palavra de Deus que trazemos do púlpito da nossa Igreja Central em Belém. Hoje, nós não estamos no púlpito do nosso templo, porque nosso excelente auxiliar, o pastor Douglas, que é quem nos permite, através do vídeo, levar essas mensagens a vocês. Eu sei ele, não sei como mexer com esses objetos. Ele está viajando. Que Deus seja com ele, com todos aqueles que estão viajando junto com ele para Brasília. Mas não vamos ficar sem a palavra de Deus. Por isso eu gravei antecipadamente este vídeo, que tem como título Cuidado com o imediatismo. Mas vamos primeiramente orar ao Senhor. Você não vai ouvir a mensagem que levarei no templo no domingo, mas você vai ouvir esta mensagem e tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Vamos pedir a Ele que faça isso conosco. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos, Senhor, por este momento tão especial em que estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, queremos ouvir o Teu conselho. Precisamos tanto do Teu conselho, mormente nestes dias em que tudo, Senhor, as pessoas querem de modo instantâneo. Ó Senhor, vem falar conosco em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no texto que nós temos no livro de Gênesis, no capítulo 25, do versículo 27 até o final do capítulo 25, que tem como título Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Esta palavra Edom significa vermelho. No hebraico, a palavra Edom é a mesma palavra Adão, que significa vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Que tragédia, irmãos! Que tragédia! O direito de primogenitura conferia ao primogênito, primeiro, herança dobrada acima dos outros herdeiros. Substituir um pai como sacerdote da família na falta do pai. E principalmente, e isto é o que é mais triste, ser da linhagem da qual virá o Messias. Virá, no caso deles, para nós o Messias já veio. Ele, Esaú, desprezou ser da linhagem de Jesus. Desprezou. Ele trocou o Senhor Jesus por um prato de lentilhas. Jesus, ele é o tudo de Deus.
O que quer que você precise de Deus está em Cristo Jesus. Quando Deus nos deu, Deus o Pai nos deu Jesus, Ele nos deu o seu tudo. Imediatismo foi a terrível falha de Esaú. E quantos cristãos hoje estão caindo nessa mesma falha? Hoje, por causa de uma necessidade, há pessoas que trocam Jesus por um pedaço de pão, como fez aqui Esaú, que recebeu de Jacó pão e um prato de lentilhas. Amados, Deus é o dono de todas as circunstâncias. Disse o Senhor Jesus que até um passarinho para cair precisa do consentimento do Pai. Que o cabelo da cabeça de um discípulo para cair precisa do consentimento do Pai. Ele é o dono de todas as circunstâncias e Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que vai dentro de cada um de nós, muito mais do que nós sabemos. Há coisas que estão no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, mas Deus conhece absolutamente tudo, embora essas coisas estejam ocultas a nós. Então Ele é o Senhor de todas as circunstâncias e como Ele conhece os nossos corações, Ele nos testa com circunstâncias difíceis. Observe o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 em diante. Preste atenção neste texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não se trata de apenas, se você não se santificar aqui na terra, quando você morrer, você não vai para o céu, não vai ver o Senhor. Não se trata disso. Se trata de que, se nós não nos santificamos, Deus não vem nos trazer a bênção. Nós somos salvos pelo Senhor de graça. Mas agora a conquista do reino dos céus, a conquista da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus Cristo, não é de graça. Ela vem mediante a santificação. Então diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor trazendo bênçãos. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separamos-nos da graça de Deus quando somos faltosos na santificação. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. A amargura, muitas vezes, dentro dos corações, isso faz com que as pessoas desprezem as coisas melhores de Deus. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Profano é aquele que troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Nem haja algum impuro ou profano. O coração de Esaú havia impureza. O maior valor no coração dele não era Deus e as coisas de Deus. Por isso seu coração era impuro. E por isso ele se tornou profano, trocando a coisa de Deus por algo material. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção,
foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O texto está nos dizendo que Esaú chorou para se arrepender. Então muitos crentes pensam que arrependimento é quando a pessoa está chorando, quando a pessoa está ali derramando muitas lágrimas. Isso simboliza arrependimento. Não é. O arrependimento não é isso. Arrependimento é mudança de mentalidade. É deixar de pensar como o mundo pensa para pensar como Deus pensa. E a forma de pensar de Deus está na Bíblia Sagrada. Esaú queria mudar de mentalidade, queria mudar a sua forma de pensar e não conseguia. Ele continuava dando mais valor para as coisas do mundo do que para Deus e as coisas de Deus. E você, querido irmão, está dando mais valor para quê? Para as coisas do mundo do que para Deus? E está trocando sua presença nos cultos por um jogo de futebol? Por uma outra diversão qualquer? E está tirando do tempo que você deveria dedicar à oração, ao estudo da palavra, à dedicação à palavra, para estar se dedicando a diversões. Essa própria palavra diversão já nos alerta do perigo. Diversão, é o prefixo, é o meu prefixo bi, significa dois. Então, diversão, versão em dois sentidos, vertido em dois caminhos, um pé na igreja e um pé no mundo. Amar a Deus e amar o mundo. Amar as coisas de Deus e amar as coisas do mundo. Diversão é isso. Precisamos ter muito cuidado. É certo que precisamos de uma certa medida de lazer, mas essa medida de lazer deve ser verdadeiramente comedida, não tomando tempo da nossa devoção. Versículos 18 em diante diz: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Isto se deu quando Moisés se aproximou do Monte Sinai, e tudo isso que foi aqui descrito sucedeu ali com a presença de Deus no Monte Sinai. E as pessoas ali ficaram apavoradas com o que estavam assistindo, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O próprio Moisés, que tinha aproximação com Deus, ficou ali também apavorado diante daquele espetáculo tenebroso. Mas tendes, então Deus aqui está dizendo, vocês não chegaram ao Monte Sinai, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que é a igreja, e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, dos que têm o direito de primogenitura, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Quando o povo se aproximou do Sinai, 3.000 pessoas ali morreram. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas, começando ali a igreja, 3.000 pessoas foram salvas. Olha a diferença. Num caso morte, no outro salvação. A descendência de Esaú desapareceu no decurso da história, porque ele trocou Deus pelo imediatismo, pela coisa imediata. Mas a descendência de Jacó permanece e, segundo a Bíblia,
palavra infalível de Deus permanecerá para sempre. E olha quanta gente querendo destruir Israel, cercado de inimigos que em muito mais número temos ali no território de Israel cerca de 6 milhões de judeus e em volta deles 250 milhões de inimigos que querem destruí-lo e não conseguem. E nem conseguirão jamais. Esaú escolheu a morte, a destruição. Jacó escolheu a vida. A gente sabe o quanto Jacó era errado. Quando você olha para o caráter de Esaú e para o caráter de Jacó, o que se tem é que Esaú parecia uma pessoa muito melhor que Jacó, porém Esaú desprezava Deus e as coisas de Deus, enquanto que Jacó valorizava Deus e as coisas de Deus. E foi isso que fez com que Jacó fosse transformado de tal maneira até um dia ser chamado Israel, que significa aquele que é semelhante a Deus. E estava falando da semelhança do caráter. A descendência de Esaú tornou-se inimiga da descendência de Jacó. Tornou-se inimiga. Herodes era edomita, era descendente de Esaú, era edomita. E quando ele morreu, caiu morto, porque buscou a glória de Deus para si, e ao cair na frente do povo mesmo, o seu corpo foi comido por vermes, diz o livro de Atos dos Apóstolos. Então veja, irmão, a herança de Edom, a herança de Esaú, o que ele deixou para os seus herdeiros. Edom se tornou símbolo de carnalidade. A carne é a natureza pecaminosa. Os carnais são imediatistas e amam este mundo e as coisas que há no mundo. Os espirituais esperam no Senhor. Isaías 64, versículo 4 diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Que esperam no Senhor, confiando na palavra de Deus e buscando em oração. E então esperam confiantes, receberão. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Os espirituais esperam no Senhor, amam a Deus e amam as coisas de Deus. A carne é uma forma de pensar, é uma forma de pensamento. Carne é viver para si mesmo, é ter esse pensamento de que vivendo para si mesmo, é aí que serão felizes, é aí que terão paz, é aí que crescerão e serão abençoados. Se eu não puxar a brasa para minha sardinha, eu vou ser prejudicado. Então eu tenho que primeiro lutar por mim acima de tudo. Mas não é isso que a Bíblia ensina como correto. O correto é viver em amor. E quem ama, age principalmente para servir aos outros em primeiro lugar. O correto é viver para Deus. É assim que nós teremos o tudo de Deus. A forma de pensar do homem é muito diferente de pensar de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que para o mundo, para as pessoas sem Deus, a Bíblia Sagrada é loucura. O pensar da forma de Deus é uma loucura. No entanto, essa é a verdade. Jesus, que é a palavra de Deus que se fez carne, disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vai ao Pai. Em Deus é que temos tudo. E você não vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Falsas religiões, até mesmo se intitulando religiões cristãs, procuram levar as pessoas ao Pai através do santo A, do santo B, da santa X, da santa Y. E Jesus diz: eu sou o único caminho para o Pai.
Deus nos deu Jesus, que é o tudo de Deus. Em Jesus nós temos absolutamente tudo. O de que você precisa, meu irmão? Qual é a sua carência e necessidade agora? Deus é o seu provedor e é a sua provisão. Agora é preciso que, assim como você quer um fruto que está numa árvore, você ou sobe da árvore para apanhar o fruto maduro que está ali, ou apanha uma vara e procura cutucar aquele fruto, ou até joga uma pedra ou qualquer coisa, mas você vai ter que tomar uma atitude para apanhar aquele fruto. Por isso, de modo que para você ter a sua provisão, é necessário buscar de modo fervoroso ao nosso bom Deus, ao nosso Pai. Porque Deus não nos empurra às suas bênçãos. Ele nos deu vontade livre para querermos a sua bênção ou não. Deu-nos vontade livre até para virar as costas a Ele, como fez Adão. Mas Ele somente nos dá quando nós solicitamos, e solicitamos com insistência, com instância. Faça, irmão, e há possibilidade, como falei em um vídeo anterior da semana passada, faça um estoque de bênçãos, conforme nos diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Buscando a Deus insistentemente, estando na sua presença, insistentemente, fervorosamente e com fé, ali você vai ter, então, provisão sempre que você tiver necessidade. Adão trocou o provedor e a provisão pelo maligno e pela confiança no seu próprio braço, pela confiança na sua própria cabeça. Se eu conhecer o bem e o mal, saberei como agir. Não preciso de Deus. Então, Deus diz, bom, já que você acha que você pode ser o seu provedor e conseguir na sua capacidade, no seu braço, a sua provisão, então você vai ter que largar do meu jardim, onde eu te dei de tudo de graça. Adão trocou o provedor e a provisão pelo maligno, que mentiu para ele. E ao seguir a orientação do maligno, ele estava servindo ao maligno. A palavra Edom significa vermelho, é a mesma palavra Adão. Em hebraico, significa também vermelho. Edom, como Adão, trocou o provedor e a provisão pela coisa imediata, deixando de lado o direito de primogenitura. Adão deixou de lado o paraíso. E o nosso paraíso hoje é o nosso direito de primogenitura e o nosso Jesus. Será que pode haver maior insensatez do que essa? Então, quantos, por um imediatismo, estão trocando Jesus? Israel preferiu Barrabás a Jesus. O que sucedeu a Israel? No ano 70 depois de Cristo, depois que eles trocaram Jesus por Barrabás, veio o general Tito, no Império Romano, e cercou Jerusalém. Jerusalém, então, se fechou. E eles acharam que poderiam resistir, porque já haviam resistido antes a Vespasiano, e Vespasiano desistiu por alguma notícia que recebeu de Roma. O César Vespasiano era o pai de Tito, que depois se tornou César. E então o general Tito, que era o comandante das tropas romanas, cercaram Jerusalém. E foi um cerco terrível. Um cerco terrível. E depois começou a faltar tudo dentro das muralhas de Jerusalém. Eles começaram a comer as folhas das árvores, as raízes das árvores, as árvores, casca de árvores, capim, e acabaram com tudo isso dentro de Jerusalém. Comiam até
nos seus escudos havia uma parte de couro, eles procuravam mastigar aquilo. Começaram a comer crianças. E depois, então, quando o desespero estava tão grande, eles abriam as portas, à noite, as portas as muralhas de Jerusalém tinham 12 portas. Abriu a porta onde estava mais próximo de capim e corriam à noite para pegar o capim. Mas assim eles eram apanhados pelos romanos. E foram tantas pessoas mortas pelos romanos, e os romanos apanhavam as pessoas e colocavam em cruzes. Havia cruzes que iam desde da cidade de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, até o Monte das Oliveiras, para onde Jesus se retirava para orar com os seus discípulos, até o Monte das Oliveiras, que já fica no limite com a Galileia. Havia cruzes na encosta de todo o Monte do Monte das Oliveiras até a cidade de Jerusalém. Isso nos conta Flávio Joséfo, um israelita, historiador do primeiro século. Ele conta que esses fatos ali sucederam. Então veja, irmão e irmã, o que aconteceu de terrível com aquele povo que trocou Jesus por Barrabás. E assim muitas pessoas estão trocando Jesus por um imediatismo qualquer. Recusar Jesus por coisas imediatas é um perigo terrível e total. Irmão Eli, eu estou com fome, eu não consigo vencer minhas deficiências, eu preciso realmente de coisas imediatamente. Se você está assim, busque suprimento no provedor. E ele nada nega aos que o buscam insistentemente em fé. Há irmãos crentes em Cristo Jesus querendo largar o provedor porque dizem, não, eu não consigo orar como deveria, eu não consigo meditar na palavra de Deus, então eu abro mão da minha salvação. Meu Deus, que tragédia, que insensatez terrível. É só olhar para o que aconteceu para o povo que habitava em Jerusalém naquela época, do cerco que promoveu o general Tito, para saber o que poderá acontecer. Que a misericórdia de Deus esteja sobre esses irmãos. Veja o que diz Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Observe bem. Pedi e dar-se-vos-á. Eu lhe pergunto, Jesus é mentiroso? Ele está falando para o seu povo, para aquele que o recebeu como Salvador e Senhor, está dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, assim disse aquele que não mente jamais. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Agora, o que o Senhor quer é que esse pedido seja um pedido fervoroso, com insistência, com aquele que deseja de todo o coração. A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, que o desejo ardente do justo, Deus o cumpre. Então, há necessidade de um desejo ardente e de se pedir realmente com insistência, e então Deus não vai deixar de dar. E o Senhor Jesus continua, ao qual dentre vós é um homem que se porventura um filho lhe pedir pão lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem.
E então o Senhor Jesus nos mostra o modo, o que devemos fazer para pedir e receber, para bater e a porta se abrir, para buscar e achar. No versículo 12 ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo, tudo que a lei ensina, tudo que a palavra de Deus ensina, e tudo que os profetas ensinaram, ele se resume nisso. O que você quiser receber, então também dê a outros. Quer amor? Ame. Quer dinheiro? Dizime e oferte. Na igreja e para os necessitados. O que você quiser receber de Deus, você tem que tomar antes a iniciativa de fazer com os outros. E então você vai pedir e lhe será dado. Então, irmão, deixe de lado o imediatismo. Isaías 64:4 diz, e eu repito, Deus trabalha para aquele que nele espera. Que Deus abençoe você e retire do seu coração qualquer imediatismo e lhe faça descansar no Senhor, como aconteceu com Davi, que disse, eu fiz acalmar a minha alma como uma criança se acalma no colo de sua mãe. Então se aquiete. Deus está no controle da sua vida e Ele deu o próprio Filho dele por você, por tão grande amor que Ele tem a você. Se Ele deu Jesus, Ele não vai lhe negar coisa alguma. Fique com Deus. Que o Senhor seja com você, que lhe dê uma semana de bênçãos. Eu te abençoo, meu irmão, com uma semana de paz, de alegria e uma semana frutífera para Deus. Ganha vidas e faz discípulos para o Senhor, que a consequência disso é que Ele te acrescenta vida de paz e de bênção para sempre. Em nome de Jesus.